Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar com você um fato que ocorreu na vida do apóstolo Paulo, quando ele fazia suas viagens missionárias. Ele chegou a Atenas, ali entre os gregos, e o texto nos diz que o apóstolo Paulo ali teve a oportunidade de se pronunciar, de falar, de explicar acerca daquilo que ele estava ensinando e pregando acerca de Jesus Cristo. E ele foi convidado a ir a uma reunião do Areópago. E ele foi usado tremendamente pelo Espírito Santo e com uma extrema sabedoria. Lá em Atos, no capítulo 17, no verso 22, o texto diz assim: Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. E Paulo começa em cima desse altar ali, que estava vazio, estava intitulado ao Deus desconhecido. Paulo começa a ministrar, sobre Jesus. Ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, e é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mão dos homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecido e os lugares exatos em que deveriam habitar. No verso 28 ele diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, de prata ou pedra feita pela arte da imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Tremendo, querido, esse texto aqui. E o verso de número 16, do capítulo 17, começa dizendo assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Ou seja, o apóstolo Paulo, a indignação dele aqui é de descontentamento, de olhar para a situação daquele povo, que era um povo idólatra, que estava completamente distante de Deus. Ele ficou indignado, mas a sua indignação não gerou nele um discurso de ódio sobre a vida daquelas pessoas. Muito pelo contrário, ele, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, foi extremamente sábio na proclamação do Evangelho. Veja que ele começa elogiando a religiosidade, de como eles eram religiosos, os atenienses. Começa a destacar, segundo ele, um ponto positivo. E se apega, exatamente naquele altar vazio, titulado como Deus desconhecido. E ele aproveita essa oportunidade e proclama ao Senhor. E o verso diz, que alguns reconheceram e aceitaram a Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida. Tremendo, querido. Isso é um exemplo, precisa ser um exemplo para nós. Nós compartilhar do amor de Deus não é falar mal do outro, da religião do outro, atacar o outro,
mas é falar exatamente daquilo que o Senhor fez através de Jesus ali na cruz por nós. Ele deu a sua própria vida, né, por amor a nós. Ele deu o seu próprio filho para morrer na cruz, para nos resgatar, para nos salvar. Veja que Paulo, de uma forma muito sábia, confrontou aqueles homens, dizendo que o Deus que fez os céus e a terra não precisava de uma escultura de ouro, de prata, ou de qualquer outro material para ser adorado, porque ele está acima disso tudo. Tremendo, querido. Que o Senhor nos dê sabedoria no proclamar do nome de Jesus. Que possamos proclamar esse nome com sabedoria. Que o Espírito Santo possa agir no coração daqueles que escutam essa mensagem. Deus use a sua vida para falar deste grande amor, com sabedoria, com intrepidez, com coragem. Essa tem sido a minha oração, no nome de Jesus, querido.